Tudo de bom para todos. Deus os abençoe e recebam um abraço fraternal da parte do Senhor. Os amamos muito desde aqui do Weston. Damos uma cordial boas-vindas a todos que nos estão assistindo e todos que aqui estão presentes, porque hoje a glória é para Deus. Vamos estar orando, vamos entregar esse culto de ensinamento que sempre foi e sempre será uma fonte de grande bênção para todos nós. Oremos, meus irmãos, e digamos: Senhor da glória, Pai bom, Tu, meu Deus, és grande, Tu, meu Deus, é poderoso, Tu é o mais lindo e maravilhoso que há. Tu sabes, meu Pai eterno, porque vivemos para Ti e por Ti, que sem Ti nada somos. E hoje, meu Deus, Tu nos permite viver, conhecer de Ti, saber de Ti, porque, Senhor, se transforma em tudo para nós, Senhor, porque saber de Sua existência, saber, Senhor, que nos dê um olhar a cada um de nós, Senhor, para nos chamar, Senhor. Agora queremos ser esses filhos escolhidos. Por isso, Senhor Deus, um dia como hoje é de muita felicidade e de muita alegria para cada um de nós poder compartilhar esses minutos, Senhor, que sejamos aqui gratos em todos os nossos corações, em nossa consciência, para que haja mudança de vida e, sobretudo, Senhor, esse querer agradar-te, Senhor, viver por Ti e para Ti. Por isso, Senhor, recebe este culto, que seja de grande bênção para todos, e no nome de Cristo, amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Porque a alegria é poder nos congregar nas igrejas, como os irmãos em Cristo, nos expor. Cada vez que você pensa e diz: vou para a igreja, Deus se agrada, porque está querendo dar um tempo para Deus. E Deus diz que os santos temos que nos congregar, somos apartados por Deus, temos que buscar sempre as congregações. Não importa o lugar do mundo onde você esteja, tire esse tempo, dedique-se ao Deus que vive. Bendito seja nosso Deus. Diz aqui as Escrituras em João, capítulo 14, verso 15. Diz assim: se me amais, guardai o quê? Meus mandamentos. Como eu digo a Deus que o amo? Guardando o quê? Seus mandamentos. E diz o versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco por quanto tempo? Para sempre. O Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita com quem? Convosco. Estará onde? Em vós. Essa é a grande bênção, de nos congregarmos, de buscar esse Deus que fala a Bíblia. E diz aqui no verso 18: não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo já não me verá mais, mas porém vós me vereis. Por causa do quê? Eu vivo, e vós o quê? Vivereis também, porque essa é a promessa grande, a vida eterna. Verso 20 diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os quê? Os guarda. Esse é aquele que o quê? Que me ama. E o que me ama será amado por quem? Por meu Pai. E eu também o quê? Amarei. E o que mais acontecerá? Me manifestarei a ele. Porque diz o verso 22: disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, como é que te manifestará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse-lhe: quem me ama, minha palavra o quê? Guardará. E meu Pai o quê? O amará. Viremos a ele e com ele faremos morada. E aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que ouviste não é minha, mas é de quem? Mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito estas coisas, estando ainda convosco,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vai fazer o quê? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que o Senhor Jesus nos disse e nos ensinou. Bendito e louvado seja quem? É o Deus da Bíblia, o Deus que vive, a glória seja para Ele. Pode sentar, irmãos, e que lindo servir um Deus vivo e de poder. Que lindo é saber que Deus sim vive, que Deus se manifesta. Já faz algumas semanas, nossa amada irmã Maria Luísa visitou no México a igreja de Monterrey e tem uma quantidade de testemunhos de tudo que Deus fez. E como disse aqui, o Consolador, esse Consolador, o Espírito Santo, aqui nos consola neste mundo que vivemos, superamos as tribulações, as angústias, temos que amá-lo, temos que segui-lo, temos que crer, isso é o importante. Por isso, um exemplo, uma irmã conta que fazia 7 meses, seu filho de 23 anos foi assassinado de uma forma muito violenta. Ela conta que começou a sentir uma dor muito profunda, sentindo muito pesar, e dizia: o que foi isso? Por quê? Por que Deus? E falava com Deus, mas seguia indo à igreja e disse que através de cada ensinamento, cada profecia, a dor ia diminuindo. Mas disse também que no dia do estudo bíblico, que aconteceu há uns 15 dias atrás, que nossa irmã esteve ali, nesse dia ela entrou, e quando entrou e viu a quantidade de pessoas que havia, ela disse: Senhor, olha bem a palavra que ela usou, quero me dispor. Eu os convido agora, aqueles que nos estão assistindo, os que estão aqui presentes, se disponha a receber o ensinamento, a estar atento. Agora e durante todos esses minutos, a sua prioridade tem que ser escutar e aprender da palavra viva do Senhor, dada através da nossa amada irmã Maria Luísa. Se o faz, Deus vai te abençoar. E ela disse que esteve muito concentrada e passou o tempo e viu o momento da oração, e ela disse que sentiu que algo se desprendia dela, porque ela dizia que ela chorava e chorava em seu quarto, mas disse que a partir daquele dia chegou na sua casa com alegria, falava com seu esposo, com seus filhos, e disse que sente uma paz, uma tranquilidade. Bendito nosso Deus! Bendito nosso Deus que nos tem enviado a esse outro Consolador. Por isso cantemos o hino 186, quão grande Ele é. Bendito nosso Deus! E Ele é muito grande, e é poderoso, e quer nos consolar a você e a mim também. Cantemos esse hino. Brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona
ese hogar al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Sim, meu Deus. Tu és muito grande e poderoso. Bendito nosso Deus. É tão grande e também faz como uns 18 dias, quando a nossa amada irmã Maria Luísa esteve lá em Monterrey. Conta um irmão que ele sofreu um acidente e nesse acidente que ele teve, que ele caiu de uma forma muito forte, onde machucou seu pescoço e sua coluna e ficou ali imobilizado. E aos poucos foi se recuperando, mas as dores impediam que ele fazia muitos movimentos. E no dia que ele chegou ao estudo bíblico, ele dizia: Senhor, hoje vem sua amada, vem a serva do Senhor. Senhor, ajuda-me. Não suporto mais essas dores. E quando ele estava ali, para surpresa para ele, o lugar estava muito cheio. E ele não aguentava ficar mais de 1 hora de pé. E disse que quando a nossa irmã começou tudo, ele dizia: Senhor, me disponho para ti. Senhor, eu fiz um esforço grande e aqui estou, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E ele diz que foi tão bonito tudo que a irmã ensinou. E eu os convido que assistamos esse estudo bíblico de Monterrey, porque foi lindo como os demais. Ele conta que foi entrando, cada palavra foi chegando em seu coração. E ele diz que quando a irmã orou ao final, por saúde, ele disse que se deu conta que já estava 3 horas de pé e que a partir de aí conseguiu abaixar até para amarrar o sapato e se não sentiu nenhuma dor. Ele dá a glória a quem? Bendito nosso Deus, glória a Deus. E vamos cantar, irmãos, o hino 60, mais perto de sua cruz. Hino 60. Pois ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu quero estar, ó bendito Salvador. Mais perto, perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor. E alegre já me declaro teu, pra servir-te a ti, Senhor. Mais perto, perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva e reverente fé com meu Salvador falar. Mais perto, perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Meu Senhor, sou teu, tu pois ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto
Bendito seja nosso Deus! A todos vocês que estão assistindo essa transmissão, aqui na parte inferior da tela vai aparecer um tutorial para que vocês entrem as páginas oficiais da igreja e também à minha direita. Você pode entrar na página oficial, escutar testemunhos, ensinamentos, estudos bíblicos, meditações curtas, no canal oficial da nossa amada irmã Maria Luísa, canal oficial, para que através do YouTube possa também aprender a conhecer a Deus, para que você que hoje nos está vendo pela primeira vez, você que eventualmente entrou nessas transmissões, lhes convidamos para que se congreguem, que busquem. Em qualquer lugar do mundo, entre na página web da igreja e pode buscar por esses endereços, pela cidade, onde tem uma igreja de Deus ministerial de Jesus Cristo Internacional, que fica mais perto. Mas você, que estão assistindo hoje e que se congregam constantemente na igreja, disponha-se. Venha com esse desejo de querer que Deus nos abençoe, de querer aprender, de valorizar a oração, que ao final o culto no dia de hoje faz a nossa irmã Maria Luísa, que se você se dispõe, se você deseja verdadeiramente, Deus entrará, Deus atuará e Deus abençoará todos. Bendito é nosso Deus. Não é assim, meus irmãos? Glória a Deus que sim. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração de agradecimento e digamos: Senhor da glória, Pai eterno, Pai grande e maravilhoso és tu. Como não agradecer-te, Senhor, essa oportunidade tão bela que temos de nos reunir para dizer-te, Senhor, como somos gratos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de viver. Obrigado, Senhor, por nos chamar. Obrigado pelo pão de cada dia. Graças te damos, Senhor, por nos dar lucidez de poder entender que tu vives, que tu és Espírito, que tu és verdade. Graças, Senhor, pelos dons que tu dás em tua congregação. Graças por nossa amada irmã Maria Luísa. Graças por nossos pastores. Graças por todos esses lugares onde nos podemos reunir, nos congregar-nos constantemente para louvar-te, para aprender de ti, de tua doutrina, de teu evangelho. Graças te damos, Senhor. E um dia como hoje, nesse culto de ensinamento, queremos, Senhor, agradecer-te, Senhor, que tão generoso e tão bondoso que tu és conosco, Senhor. Por isso também recebe esses dízimos que lhe damos, Senhor, ou aqui, que fazemos presencialmente, e também o podemos fazer de forma eletrônica, pela internet, usando a página da web da igreja, e ali encontramos como depositar também eletronicamente os dízimos, em agradecimento a tudo que tu nos dás, Senhor, sabendo que o dízimo é a 10ª parte de tudo que ganhamos e recebemos. Assim mesmo de pé, vamos estar cantando coros, o coro 144, brilhando e lutando. Assim é, irmãos, temos que brilhar pelo bom exemplo, pelo bom testemunho, porque vivemos por Ele e para que esse Consolador venha e habite em nós. Já está aqui conosco, mas agora que vem aqui conosco. Amém, meus irmãos? Cantemos esse coro 144. Velando e orando,
a Deus. Mas temos que lutar, temos que ser constantes, temos que crer. E principalmente quando chegamos aqui, nos dispor de mente, de coração. Não somente estar com o corpo aqui presente, mas a minha alma, meu sentimento, meu coração, tendo sede de Deus. Vindo num dia como o de hoje, você que vai nos ver na transmissão, o que vai ensinar a irmã Maria Luísa? O que vai me acrescentar? Quero agradar-te, Senhor. Quero viver por ti e para ti. Amém, meus irmãos? Isso que temos que fazer. E para finalizar, vamos cantar o último coro, o coro 167, em Monterrey. Um irmão chegou nesse dia com muitos problemas econômicos, e nesse dia teve uma profecia geral. E Deus falou através da nossa amada irmã Maria Luísa, e dizia que viriam grandes bênçãos econômicas para muitos que ali estavam e que se dispuseram. Ele disse: Senhor, aqui estou, olha a minha situação econômica. Foi embora, e no outro dia, quando chegou ao seu trabalho, triplicaram o seu salário. Que a glória seja para Deus. Bendito nosso Deus. Coro 167, o Consolador dentro de nós. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Coro 167. Com meu coração, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, és minha vida. Senhor Jesus, és minha luz. Te louvo com meu coração. Salvaste a minha alma perdida. Por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. Que a glória seja para nosso Deus. E chegou o momento desejado por todos, tanto aqui quanto em nível mundial. Nossa amada irmã Maria Luísa, com todos vocês. Deus os abençoe. Obrigada, obrigada. Que meu Senhor os abençoe no dia de hoje e sempre. Que nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Criador dos céus e da terra, nosso Deus que governa o universo, que nos faz promessas maravilhosas, nos defende, nos consola e nos tolera, nos tem paciência de certa maneira o Senhor. Agradecemos a Ele, agradecemos a nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, as irmãs, a todas as pessoas recentes, pessoas pela primeira vez,
que se agregam ao ensinamento do dia de hoje. Deus abençoe aqui também a vocês, a todos os irmãos que estão aqui comigo. Bênçãos para todos vocês. E com alegria em nosso coração, com o desejo de aprender, porque eu creio que todos vocês querem ser mestres e mestras do bem da palavra de Deus, para evangelizar. Agora é simples, mais simples que antes, a forma evangelizadora. Quando o Senhor falou aos apóstolos que fossem por todo o mundo evangelizar, eles conseguiram em alguns países ou em alguns continentes aí da Europa, da Ásia. Mas nós estamos aqui na presença de nosso Deus, dizendo ao Senhor que estamos aqui, que nos envie, que nos ajude e que nós continuaremos com esse trabalho enquanto vivamos, e logo virão novas gerações também para continuar nesse trabalho formoso, nessa obra evangelizadora tão bela, que o Senhor pôs uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, em nosso ser, e aqui estamos para cumpri-la e desejamos de todo o coração cumpri-la a Deus. Assim que nosso coração se alegra, nossa alma se regozija, nosso espírito, quando cada vez que nosso Deus se manifesta em nossas vidas, nos fala, nos faz promessas, nos dá ordens, o Senhor nos diz tantas coisas e nós nos alegramos, nós nos regozijamos e vivemos dessas promessas. Nós estamos esperando constantemente as promessas de nosso Deus. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares e não esqueçam o meu convite para que leiam a Bíblia, para que se congreguem aqueles que ainda não tomaram a decisão de ir a um templo para se congregar, para receber profecia. Convido-os, pessoas recentes, leiam a Bíblia e orem a Deus. Se querem aprender a orar, leia os Salmos, porque os Salmos são um exemplo de louvores a Deus, de oração a nosso Deus. Portanto, que esse é novamente o convite para todos vocês e que meu Senhor esteja em cada coração, em cada vida, que meu Senhor estenda a mão sobre cada um de vocês, os abençoa, dê-lhes saúde, cure as doenças, liberte, tire bruxarias, tire feitiçarias, maldições, e o Senhor esteja sempre com todos vocês, que esteja conosco, nosso Deus, para bênçãos, porque é o único que nós temos na vida, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, assim que a honra e a glória seja para Ele sempre. Deus os abençoe novamente. E hoje, pois, nos corresponde ler Mateus 16. Em Mateus 16, seguimos com essa bela história de tudo que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra como ser humano, ensinando a doutrina, toda a doutrina em geral, ensinando a lei de Moisés, pondo-na em prática, ensinando também que se aproximava o reino dos céus e que esse método de salvação que havia era da antiguidade, que vinha desde Moisés, da lei de Moisés, que teria um fim. Portanto, o Senhor preocupou-se por ensinar, por esclarecer, para que nenhuma pessoa tivesse essa justificativa diante de Deus de dizer que ignorava a doutrina ou que a tinha ignorado,
que por isso não tinha podido cumprir ou obedecer a palavra do Senhor. Então ele esteve aí atento, ensinando, corrigindo e dando essas boas novas de salvação. Assim que no capítulo 16 de Mateus, diz no verso número 1, diz: aproximaram-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Recordemos que os fariseus e os saduceus se fizeram inimigos do Senhor Jesus Cristo. Eles eram os que ensinavam a lei e os que escreviam também as escrituras. E alguns deles também estavam cobrando os impostos. E eles criam que eles tinham a razão e que compreendiam a palavra de Deus, que tinham a doutrina. Por isso, sempre estavam questionando e fazendo perguntas ao Senhor sobre o que ele estava ensinando, e estavam vigiando, investigando e olhando todos os passos dele para criticá-lo. Isso era o que eles faziam. O Senhor sempre esteve irado com eles e algumas vezes, pois, lhes dizia que eles pareciam ser uma geração de víboras. Então diz aqui que vieram esses personagens para tentar o Senhor, para prová-lo. E eles pediram ao Senhor que lhes desse um sinal. Eles disseram ao Senhor: dá-nos um sinal para nós crermos que tu és o enviado de Deus, que tudo que tu estás ensinando é a verdade. Para crer, então, dá-nos um sinal, dá-nos provas. Mas no verso 2 diz o Senhor, ele responde: quando chegar o entardecer, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Lhes diz: hipócritas, sabeis diferenciar o aspecto do céu, sabem diferenciá-lo perfeitamente, e não sabeis discernir os sinais dos tempos? De Deus não sabeis discerni-los? Não podem entender nem compreender, apesar de que tiveram a lei milhares de anos e que tiveram os sábados para que lhes ditem, lhes fale da lei, e vocês estiveram ouvindo essa lei e nunca vocês mesmos a ensinaram, porque eram os mestres de Israel e não compreenderam o que liam nem o que ensinavam. Isso sim não podiam discernir a palavra de Deus. Podiam diferenciar aquelas coisas que eram um pouco complexas, talvez. Diferenciar se ia chover ou não ia chover. Mas a doutrina do Senhor não a entendia, sendo mestres de Israel. E o Senhor já no verso 4 lhes diz: esta geração má, diz a eles, vocês são uma geração má, porque estão demonstrando a incredulidade e a dureza de coração, demonstrando que não amam a Deus e demonstrando que, apesar de ter as Escrituras constantemente e de lê-las, não souberam entendê-la e menos não souberam ensinar ao povo. E agora pedem sinal e o Senhor lhes diz que, apesar, em meio de que são uma geração má, lhes diz, são adúltera. Quer dizer que adulteravam a doutrina, adulteravam a lei, a palavra de Deus. Adulteravam, eles faziam na semana passada ou no ensinamento passado, lemos que eles estavam contaminando porque estavam se enchendo de tradições dos anciãos. Eles inventavam muitas tradições, muitos costumes entre o povo e deixavam de lado a palavra verdadeira. A doutrina verdadeira ficava de um lado e não a ensinavam, menos ainda a praticavam. Tampouco a entendiam, porque o coração deles era duro, tinham uma mente obscurecida em sua dureza. E por isso o Senhor aqui é enérgico e lhes diz que é uma geração má e adúltera.
adulterando a palavra de Deus, dando-lhe uma interpretação à maneira deles, uma interpretação muito fácil e simples, mas não a interpretação correta. E diz, e como são assim, e estão pedindo sinal ou prova, diz, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, o que os deixou no mesmo, porque diz, o sinal que darei a vocês é o profeta Jonas. O que foi o que aconteceu com Jonas? Eles o sabiam, nós também lemos na Bíblia. Quando Deus enviou Jonas para pregar em Nínive para levar uma mensagem que ia destruir aquela cidade, que se arrependessem porque Deus iria destruí-la. E Jonas, muito temeroso por sua vida, ele não quis ir a Nínive, senão que quis fugir. Ao fugir, ele ia pelo mar. E ali diz que o barco que ele ia, pois, naufragou. E ele, então, caiu, pois, no profundo das águas. Conta a história que um peixe muito grande o tragou. Mas isso fez Deus para guardá-lo, para salvar-lhe a vida. Permitiu que aparecesse esse peixe, que o tragasse, que não lhe acontecesse nada mal. E assim guardou a vida de Jonas. E ele, de toda maneira, diz que esteve ali 3 dias no ventre deste animal. E logo saiu e teve que ir a Nínive para pregar e falar ao rei e a todo o povo que se arrependesse, porque Nínive seria destruída. Esses 3 dias que esteve Jonas no ventre do peixe eram um sinal, ou era algo simbólico ou alegórico que Deus também tinha permitido que acontecesse a Jonas, mostrando o Senhor que no futuro ou nos últimos dias, o Salvador ou o Messias estaria também 3 dias no profundo da terra, que estaria morto, mas que estaria ressuscitando no 3º dia. Essa experiência de Jonas era uma demonstração do que estaria vivendo o Senhor Jesus, que isso viveu. Por isso, o Senhor Jesus não lhes falou tanto a essas pessoas duras ou incrédulas, senão que ele lhes disse, vocês pedem sinal, mas o único sinal que lhes será dado é o do profeta Jonas. Eu creio que eles foram ler novamente a história de Jonas para ver o que podiam encontrar, o que podiam entender, mas não entenderam nada, visto que o Senhor Jesus, pois ainda não lhe havia chegado o dia da morte, da crucificação, então eles não podiam compreender o que foi, o que significava, o que significou a morte de Jonas e 3 dias no ventre do peixe. E assim, dessa maneira, Deus fala a maneira de ilustrações, a maneira de figuras, falando Deus através de seus profetas, falando para o futuro, para quando o Messias, o Salvador, aparecesse na terra pregando. Se cumprisse tudo aquilo que o Senhor falou no princípio, na antiguidade, e ninguém compreendia. Por isso o Senhor tinha que estar ensinando e esclarecendo a todos. E o Senhor sempre estava consultando as Escrituras e dizendo a todos que lhe ouviam, lhes diziam, hoje está se cumprindo estes escritos, hoje se cumpre. Está se cumprindo o que diz Isaías, está se cumprindo o que diz os Salmos. Sempre o Senhor estava ali com as pessoas, com seus discípulos, ensinando-lhes e dando-lhes a conhecer como tudo que Deus tinha feito na antiguidade tinha-se escrito e tinha-se falado através dos profetas. Tudo tinha um significado, uma figura, era uma ilustração, era uma simbologia no futuro, o que tinha de acontecer com Cristo Jesus, com sua igreja e também com seus escolhidos. Bendito é o nome do Senhor, com aqueles seguidores do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a formosa palavra do Senhor, porque nós agora que compreendemos esse sinal de Jonas e que eles, pois, naquele tempo não o entenderam. O Senhor, entretanto, não quis esclarecer. Por quê? Porque eles não o mereciam. Como eram duros e incrédulos, não mereciam que o Senhor lhes dissesse as coisas claramente, nem lhes desse nenhuma explicação. Logo seguimos aqui no verso, porque diz que o Senhor se foi e os deixou.
E aqui no verso 5 diz: E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele estava lhes falando: cuidem-se das tradições, cuidem-se da doutrina adulterada que eles têm. Vocês não lhes creiam, não obedeçam, cuida-se muito para que não contamina sua vida espiritual com tudo o que eles inventaram. Dizia-lhes o Senhor, mas os apóstolos aqui não entenderam. Quando o Senhor diz o fermento dos fariseus e dos saduceus, não entenderam, pensaram que era literalmente o fermento que se usa para fazer as massas. Boas massas, creio eu. No verso 7 diz: Eles discorriam entre si, dizendo: Disse isso porque não trouxemos pão. Veja, eles entenderam literalmente. Então Jesus diz: Por que discorreis entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes pão? Não entendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes fora dito que se guardassem do fermento do pão, literalmente, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui o Senhor já claramente lhes diz as coisas para que eles pudessem entender. Os apóstolos. Bem, seguimos aqui no verso 13, porque o Senhor sempre estava evangelizando, pregando, ensinando, e sempre o Senhor tinha que falar de tantos temas, de muitas coisas diferentes, porque também as pessoas lhe faziam muitas perguntas. Seus apóstolos também faziam muitas perguntas e por isso tinha tantos acontecimentos em um mesmo dia, quem sabe, ou em uma mesma missão que fazia o Senhor de sair e estar umas boas horas ou todo o dia com as pessoas pregando e ensinando. E aconteceram muitas coisas. Teve milagres, tinham sinais, tinham curas e tinha muita doutrina. Agradecemos ao Senhor. E o Senhor aqui, em uma parte, diz o apóstolo que não puderam escrever todos os livros de tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez, de todas as coisas que aconteceram, os milagres e os sinais, porque isso era muita informação, que eles não tiveram meios para fazê-lo, para escrevê-los, de deixar ali os relatos. Somente um pouquinho, como nós vemos, pouquinhas coisas. Permitiu-nos a nós, mas com isso é suficiente. Por quê? Com isso é suficiente porque nós, quantos anos estamos aqui na igreja e quantos testemunhos ouvimos dos milagres que Deus fez, da forma como Deus tem se manifestado em cada vida com as pessoas. Então é suficiente e nós imaginamos também, naquele tempo, tudo o que aconteceu. Os milhares de milagres como hoje, que o Senhor também faz milhares de milagres entre nós. E diz, então vamos aqui no verso 13. E diz então no verso 13, muda já aqui já e diz, e chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, aqui não sabemos se foi no mesmo dia, ou foi no outro dia, na semana seguinte, o tempo não nos interessa. Aqui o que nos interessa é o que sinala do que ele fez. E diz que Jesus estava na região de Cesareia de Filipe. Perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Porque o Senhor Jesus Cristo se identificava como o Filho do Homem. Ele nunca disse às pessoas: eu sou o profeta, eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou Deus. Nunca disse essas coisas, senão ele dizia que era o Filho do Homem. E eles aqui responderam, quando o Senhor diz, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns diz que és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o profeta Jeremias, ou alguns dos
dos profetas que teve. E o Senhor lhes diz: e vós, vocês, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro. Então diz que aqui Pedro foi o que respondeu. Respondeu Pedro e disse: tu és o Cristo. A palavra Cristo significa rei. A palavra Cristo significa rei. Em grego, no idioma grego. Então ele diz: tu és o Cristo, ou tu és o rei, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse essas coisas, eu creio, não creio, é que assim aconteceu. Foi tomado pelo Espírito de Deus para ele dar essa resposta. E o Senhor Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te revelou nenhum ser humano. E diz: porque não foi carne e sangue quem tu revelou. O que significa não foi ser humano quem tu revelou. Mas tu revelou meu Pai que está nos céus. Lhe esclareceu que esta resposta tão sábia e tão verídica não tinha sido dada pelos humanos, que Deus mesmo tinha revelado a Pedro para que ele desse essa resposta correta. E o Senhor então lhe diz a Pedro, lhe diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. E que naquele tempo, no grego, a palavra Pedro significava rocha ou pedra. Que Pedro significava pedra ou rocha. E que, pois ele tinha esse nome de Pedro, porque era como dizer a rocha ou uma pedra. E o Senhor, então, ele seguramente via em Pedro não um homem, um ser humano, mas uma rocha, uma pedra. E o Senhor diz: sobre essa pedra, ou sobre essa rocha, edificarei minha igreja. Mas quando o Senhor estava vendo essa pedra, essa rocha em Pedro, porque ele se chamava Pedro e Pedro significava pedra, o Senhor estava falando de si mesmo. Falando de si mesmo. Porque o Senhor Jesus Cristo era essa pedra. É essa pedra. Porque diz que é a pedra angular que sustenta ou a que fundamenta a construção de um edifício. De uma construção, diz que a pedra angular, diz que é a principal. O fundamento, o cimento, quem sabe, a força, a sustentação dessa construção de uma torre ou um edifício. Diz que a pedra angular era Cristo Jesus, diz os Salmos, e diz em muitos lugares da Bíblia, e que ele era essa pedra. E diz também em alguma parte da Bíblia que Jesus Cristo era essa pedra, que era a pedra de tropeço, que essa pedra serviria como tropeço ao povo de Israel, por serem rebeldes, incrédulos e duros de coração. Eles nunca creram na palavra de Deus, nunca obedeceram ao Senhor naquele tempo como povo de Israel. E o Senhor, por isso, dizia que iria lhes colocar uma pedra de tropeço, e a pedra de tropeço ou a rocha, Cristo Jesus. É assim que aqui em Pedro, como Pedro dá essa resposta tão certeira, de dizer-lhe: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, que diz o Senhor: sim, e tu és Pedro. Mas o Senhor, vendo e sabendo que essa pedra significava ele mesmo, o mesmo Cristo Jesus, então o Senhor diz: é que sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele não quis dizer sobre mim mesmo, senão que diz sobre essa pedra edificarei minha igreja. Deu-lhe essa explicação e também
Porque Pedro deu essa resposta bem. O Senhor lhe dá um prêmio. A Pedro lhe deu um prêmio. Então, por isso eu torno a ler o verso 18. Diz, pois também eu te digo, diz o Senhor, que tu és Pedro, que é pedra ou rocha. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do Hades, diz aqui, do inferno, não prevalecerão contra essa igreja, ou essa pedra, essa rocha, ou essa igreja. Porque estava falando do mesmo Senhor Jesus Cristo com sua igreja, que é um só, porque Cristo Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, bendito é o Senhor. Então ele estava falando dele, dessa igreja, dessa rocha que é Cristo e sua igreja. E diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a nosso Deus. Que promessa formosa! Por isso é que nós estamos aqui lutando para alcançar essas bênçãos, essas maravilhas de Deus e alcançar a vida eterna para estar com o Senhor. E aqui no verso 19 diz o prêmio que ele dá a Pedro. Diz, dar-te-ei, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, diz. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas terá muitas pessoas que não entendem esse verso. Quando Deus diz, lhe diz o Senhor que ele daria as chaves do reino dos céus. As chaves para que servem? Servem para abrir, não é? Para abrir. As chaves servem para abrir um cadeado, uma fechadura, como se chame, uma fechadura se abre, e ao abri-la, pois se abre uma porta, ou o que seja, se abre. E isso ele deu a Pedro. Mas, vocês creem que isso sim se cumpriu na Bíblia? Eu creio que sim. Cumpriu-se esse prêmio que Deus lhe deu. A Pedro se cumpriu. Ele disse, dar-te-ei as chaves do reino, assim que tu és que vai abrir a porta, e quando abra a porta, todos terão acesso para entrar por essa porta. E quando entrem por essa porta, que por sua vez essa porta é o mesmo Senhor Jesus Cristo, quando entrem por essa porta, pois estarão começando a desfrutar do reino dos céus, glória a Deus. E por isso lhe diz, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quer dizer que ele já lhe disse que ele ia, que sua palavra de Pedro seria firme. Quando Deus disse, a Ananias lhe disse, por ser mentiroso tu vais cair morto, aí mesmo diz que morreu instantaneamente. Por ter dito mentiras, ter mentido para Deus. E Pedro lhe disse, aí morrerás, e ele morreu. Assim que a palavra diz, ligares, serás ligado nos céus. Ele ligou, quer dizer, proferiu a maldição, o castigo para Ananias por ter lhe mentido, e então Deus respaldou a Pedro sua palavra e se cumpriu porque Ananias morreu instantaneamente. Isso é o que significa que se ligares na terra, será ligado nos céus. Se liga na terra o que fez o profeta ou o apóstolo, e foi ligado nos céus, quer dizer, Deus respaldando essa palavra, respaldando ao profeta, a seu servo, respaldando-o, fazendo com que as palavras que saíram da boca desse servo, então Deus o cumpriu, o fez. Isso é o que significa ligares na terra, que seria ligado nos céus. E tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Então, o apóstolo ou servo de Deus, o Filho de Deus, diz a alguém que te restaures dessa doença mortal que tens, que sejas curado imediatamente. Isso se chama desligar-lhe de uma doença. Então, Deus também o vai desligar. Por quê? Porque Deus então respalda essa palavra desse Filho de Deus ou esse servo, então essa pessoa fica restaurada, curada. Isso é o que significa o que desligares na terra, como ser humano que é, eu vou respaldar. Então significa, será desligado nos
céus. Para que nos fique muito claro esse verso, dessa maneira nós vamos ter mais fé, vamos confiar mais no Senhor. Já conhecemos a doutrina, então aí sim já vai nos dar esse desejo de receber os dons espirituais. O que vocês acham? Para que com os dons espirituais que Deus nos dê a todos, podemos ligar e o Senhor também liga. Podemos desligar e o Senhor também desliga. Quer dizer, nos respalda. Nos respalda segundo o momento, segundo a necessidade. É isso. Que prêmio formoso Deus deu a Pedro, e não somente para Pedro, senão para todos os filhos de Deus, os profetas que iniciaram. Primeiro foram os apóstolos e logo todos os seguidores, os filhos de Deus. Mas então nós também vamos olhar quando Deus lhe disse que daria as chaves do reino para que abras. Vamos ler um pouquinho, onde já se cumpriu essa profecia ou essa promessa do Senhor Jesus Cristo para Pedro. Já se cumpriu aqui em Atos 1. Passemos rapidinho a Atos 1 e lemos rapidamente para que percebamos como a palavra do Senhor se cumpre, como a Bíblia não nos engana. A Bíblia nos conta a verdade de Deus. Bendito é o Senhor. Então, aqui, que formoso é aqui em Atos 1. Aqui em Atos 1 diz que quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu, quando ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu, e diz que uma nuvem o recebeu, que uns anjos falavam sobre 500 pessoas que estavam nesse dia olhando o acontecimento. Eles diziam: vocês o que olham no céu? Não, estamos olhando o Senhor que desaparece na nuvem. E eles dizem: assim como ele desaparece, ele também virá novamente para levar seu povo, assim que vocês sigam em frente. Busquem a Deus, busquem o Espírito Santo, os dons e evangelize. Então o Senhor Jesus lhes disse aos apóstolos: não saiam de Jerusalém. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, apareceu a seus discípulos e disse-lhes: não saiam de Jerusalém. Vocês têm que esperar que venha o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo venha, vocês serão revestidos do poder do alto e começará a obra missionária de evangelizar o mundo. Aí começará a igreja a funcionar. Aí é onde começa a igreja. A igreja não começou com o Senhor naquele tempo, foi com os apóstolos no dia de Pentecostes. Esse dia foi quando começou a igreja do Senhor, porque essa obra foi encomendada aos apóstolos. O Senhor foi para ensinar a lei, praticar a lei e ensinar o reino e dar as instruções. E logo lhes disse: até que não venha o Espírito Santo, vocês não terão poder para começar a missão. Sua missão de evangelizar o mundo, falar do evangelho a todo mundo. Assim que tem-se que esperar, e diz que eles esperaram no aposento alto e que tinha como 120 pessoas orando. Naquele tempo, quando chegou o Espírito Santo. E então, em que momento foi que Pedro, com as chaves que o Senhor tinha lhe dado, as chaves do reino dos céus, em que momento foi que Pedro abriu a porta? Então, diz aqui no capítulo 2:1, diz que quando chegou o dia de Pentecostes, depois que tinham reunido 120 em um lugar, esperando o Espírito Santo, diz que estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas, como de fogo, que repartindo-se, e pousaram sobre cada um deles. E diz no 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas ou idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E diz que naquele tempo em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, tinha muitas pessoas de muitas nações, tinha muitos judeus. E também tinha, quando esses judeus ouviram esse estrondo, saíram para ouvir o que estava acontecendo, e ouviam que falavam em seus próprios idiomas as maravilhas de Deus, diz no verso 7.
estavam atônitos e se maravilhavam, dizendo: Vede, não são galileus todos esses que estão falando? E como, pois, os ouvimos falar, cada um na língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto e na Ásia, na Frígia e Panfilha, no Egito e nas regiões da Líbia, próxima a Cirene, romanos aqui residentes, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los falar em nossas línguas as maravilhas de Deus e estavam todos atônitos. Diz que eles estavam perplexos, dizendo: o que quer dizer isso? O que significa? Então, os inimigos do Senhor zombavam, aqueles que eram os inimigos que não tinham crido no Senhor. Zombavam e diziam: estão embriagados, estão cheios de mosto, são bêbados. Palavra vulgar, cachaceiros. Então, quando eles dizem tudo isso, então Pedro, como tinha as chaves do reino dos céus que o Senhor Jesus tinha lhe dado, tinha lhe outorgado, Pedro, pondo-se em pé com os 11 discípulos, levantou a voz e falou e disse-lhes. Nesse instante, ele tomou as chaves e abriu a porta do reino dos céus. Abriu a porta para que todos os que iam ouvir a pregação ou a mensagem que ele ia lhes dar nesse momento, os que creram, iam então entrar para começar a viver e a desfrutar desse reino dos céus, que era o que havia atrás ou dentro dessa porta. E o Senhor Jesus lhe falou claro aqui em Mateus 16, quando lhe diz: a ti dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei. Aqui se cumpriu. Diz que Pedro, pondo-se em pé, levantou a voz e disse-lhe: varões, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e presta atenção às minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados, como vós supondes. Isso é o que foi dito pelo profeta. E ele começa a narrar a profecia de Joel, quando diz que nos últimos dias derramaria o Senhor seu Espírito Santo sobre seus filhos, sobre suas filhas, e que todos estariam profetizando, que os jovens veriam visões e os anciãos teriam sonhos. Sobre os servos e servas, quer dizer, os apóstolos que estavam naquele momento ali, orando e pregando, orando e que estavam reunidos aí nesse aposento alto. E que nesse momento estavam falando em línguas e profetizando a todas as pessoas de todas as nações e de todos os idiomas. Então diz: sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E haverá muitos prodígios, muitos sinais. E assim aconteceu porque ele começou a pregar, irmãos. E esse é o momento em que ele abriu com as chaves que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. Tu dar-te-ei as chaves do reino, porque ele foi o primeiro que levantou-se para pregar a primeira mensagem de salvação, a primeira mensagem de evangelização, para ganhar a vida eterna. Glória ao Senhor. E aqui diz que ele esteve aí falando e dando-lhes esta mensagem, pregando e falando de tudo que os profetas na antiguidade tinham profetizado e que os salmos diziam também. E depois disso, diz que as pessoas, e todos ouvindo isso, compungiram-se em seu coração, aqui no verso 37, e lhes diziam: que faremos? O que vamos fazer? Lhes diziam ao apóstolo: que faremos? E disse-lhes: arrependei-vos e sejam batizados. Creiam em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Salvador. Creiam nele, aceitem-no e batizem-se no nome dele, e receberão o dom do Espírito Santo e serão salvos. Então diz que todos que nesse dia se converteram, 3.000 pessoas, glória a Deus. Podemos dizer que 3.000 entraram nesse dia que Pedro,
começou, ou digamos, usou as chaves pela primeira vez. Dar-te-ei as chaves do reino. Para ele foi o premiado, o abençoado, por ter dito que o Senhor, ele era o rei, ele era o enviado de Deus, era Deus. Então, esse prêmio maravilhoso se cumpriu esse dia de Pentecostes e Pedro foi o primeiro. Abriu as chaves, abriu o reino dos céus e inicia-se a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a nosso Deus. Então, pois que formoso é isso, porque diz que esse dia que teve 3.000 pessoas que se converteram, que creram e que entraram no reino. Glória ao Senhor. Continuamos aqui em Mateus 16, 19, mas seguimos agora com o 20. Que formoso é e que maravilhoso é ler a palavra de Deus e compreendê-la. Agradecemos ao Senhor. Então, diz que o Senhor, depois que deu esse prêmio a Pedro, então advertiu seus discípulos de que ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo, que ele era o rei. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e padecer muito por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí já começou o Senhor a falar para eles claramente de sua morte. E aqui no verso 22 diz, então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, não o permita a Deus, e isso de modo algum te sucederá. Pedro não compreendia. Ele não compreendeu. Pedro não compreendeu o que foi isso das chaves do reino dos céus. Ele não o entendeu. Soube que o Senhor lhe deu um prêmio, um galardão bom aí, mas ele não sabia o que era. E aqui ele diz, Senhor, não permita, Senhor, que te suceda isso. Como assim que vais morrer? E o Senhor Jesus diz que quando Pedro lhe disse essas coisas, voltando-se disse a Pedro, arreda-te de mim, Satanás, arreda-te. És para mim pedra de tropeço, porque teus sentimentos não são os de Deus, e sim os dos homens. Portanto, que nesse momento, o diabo foi que usou a Pedro, estando Pedro com o Senhor, sendo Pedro que Deus havia lhe revelado, que recebeu esse prêmio tão bonito das chaves do reino, que ele era o que iria iniciar a igreja. E, entretanto, veja que o diabo também, atrevido, usa a Pedro para dizer-lhe ao Senhor, e o Senhor diz, arreda-te de mim, Satanás, és para mim pedra de tropeço. Então, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Bom, o Senhor também não criticou aqui a Pedro porque considerou que ele não entendia, que ele não compreendia tudo o que estava acontecendo, somente o Senhor era o que sabia e o que via. Via o diabo, o inimigo, em qualquer momento, entrar em uma pessoa, em um evento, em um acontecimento ou em uma situação e vir contra o Senhor. O Senhor, então, pois ele considerava que como até esse momento os apóstolos não tinham o Espírito Santo, não tinham o batismo com o Espírito Santo, não tinham os dons, pois não tinham esse poder, não tinham esse entendimento. O Senhor estava aí ajudando-os e os fortalecia com suas palavras. Porque o Senhor sabia que depois que ele subisse, viria o Espírito Santo e todos seriam revestidos do poder do alto. Glória ao Senhor. Bem, então no verso 25 já o Senhor diz, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder sua vida por causa de mim, achá-la-á. Ele começou a falar-lhes claramente que ele iria morrer e que também seus discípulos seriam perseguidos e os buscariam para matá-los. E provavelmente, pois muitos morreriam pela causa do Senhor. Mas que isso tinha que fazê-lo, tinha que permiti-lo, porque essa era a forma, pois como eles estavam demonstrando a Deus que criam nele, e que verdadeiramente iam morrer pelo Senhor. Então, por isso o Senhor lhes diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, tome sua tribulação, tome seu problema, sua dificuldade, assume-a e siga-me. Siga-me. E se te matam por mim, faze-o.
Siga-me, era o que o Senhor dizia. O verso 26 diz: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem, quer dizer o Senhor Jesus Cristo, há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Então vai lhes premiar a seus apóstolos e a seus profetas, a todos aqueles que morreram por ele, morrem por ele ou morrerão por ele, pois vai lhes retribuir, vai lhes recompensar, porque é melhor a recompensa da eternidade e não a deste mundo, porque a deste mundo é perecível por um tempo, então não é nada perfeito nem eterno. Então o Senhor diz que o mais importante é a vida eterna, que nós lutemos pela vida eterna, que não por este mundo apegar-nos às coisas materiais da vida, ou a vida mesma, senão que entendamos e compreendamos que é melhor estar com Deus, viver com Deus toda a eternidade, que não estar, pois, em condenação e desfrutar deste mundo e depois viver na condenação, pois que realmente isso não vale a pena, não tem que fazê-lo. Então diz que o Senhor retribuirá a cada um conforme suas obras, e diz o verso 28, em verdade eu vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Pois o Senhor estava lhes dizendo, dos que estão aqui, pois nenhum morrerá, até que me vejam a mim, que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Porque depois que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, o Senhor já estava começando a viver o reino dos céus. Depois da ressurreição, que isso nós vamos ler também. O Senhor ele teve já uma mudança e um comportamento muito diferente com seus discípulos, porque ele já era um ser glorioso espiritual. Então ele já estava vivendo o reino dos céus e ele por isso ensinou e se comportou de uma forma diferente. Então aqui estava dizendo a eles que os que estavam aí presentes iam ver ao Senhor morto e depois de morto ressuscitado, e que quando ele já ressuscita, então iriam vê-lo em sua glória no reino dos céus, pois essa foi a promessa que ele fez naquele momento a seus discípulos. Isso foi para aquele tempo, esse verso 28. Pois que assim aconteceu, que o Senhor ressuscitou e os apóstolos o viram e estiveram com o Senhor. Isso vamos ler mais adiante. Mas aqui vale destacar a misericórdia de Deus e vale destacar como Deus é misericordioso, como é tão formoso quando nós nos preocupamos por saber os caminhos de Deus. Nos preocupamos por saber e aprender o que devemos fazer nesta vida para nós alcançar a vida eterna e viver com nosso Deus. Que formoso é! Um convite para vocês novamente, para que vão à congregação, para que se congreguem, para que lhes ministre profecia, para que experimentem e desfrutem os dons espirituais, a presença de Deus, que é muito formosa. E os convido também para que leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, façam com o coração, crendo, mesmo que não entendam, não se preocupem. Um dia entenderão, Deus lhes dará o entendimento, lhes ensinará, e mais Deus abençoa as boas intenções do coração. Assim que meu Senhor os abençoe grandemente. E vamos orar ao nosso Deus e agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor, Pai Celestial, Pai Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, por tua bondade, por tua palavra. Obrigada, Senhor, porque temos lido, temos desfrutado essa leitura, Senhor, lendo aqui tua palavra que tu a revives com o poder do teu Espírito Santo. Cada vez que nós lemos a palavra, a Bíblia, tu estás aí revivendo, para que nós
não vejamos um passado, senão que vejamos sempre um presente em nossas vidas. Tua presença e a presença do seu Espírito e tuas bênçãos conosco. Obrigada, Senhor. Pai meu, te peço, Senhor, que em teu amor e em tua misericórdia, estendas tua mão poderosa sobre as pessoas que estão doentes. Toda doença, Senhor. Tem muitas doenças incuráveis. Tem muitas doenças de morte. Mas tu tens poder e tua misericórdia é tão grande, Senhor. E muitos têm pedido a ti misericórdia. Te pediram perdão. Te pedem cura. Te pedem limpeza e libertação. Senhor, estendes tua mão que cura, limpa, liberta e cura, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Também, Senhor, repreende espíritos imundos que vêm para atormentar as pessoas. Espíritos imundos que vêm habitar no corpo de uma pessoa, de um ser humano. Liberta, Senhor, e repreende esses espíritos imundos, essas bruxarias, esses feitiços, maldições. Repreende, Senhor. Estendes tua mão poderosa. Cura, limpa e liberta. Espiritualmente, psiquicamente, fisicamente, meu Senhor. Tem misericórdia, meu Senhor. Ouça as orações de todos aqueles que te clamam, meu Senhor, com sua grande necessidade de curar-se, de libertar-se. Que eles tirem essas dores da doença física. Cura e liberta, meu Senhor. Obrigada por teu amor. Obrigada por tua palavra, bendito Deus. Abençoa a todos os irmãos e irmãs. Abençoa a todas as igrejas, Senhor. A todos os lugares, como 200 países. Tem um coração. Tem uma pessoa que canta a ti, que te clama, que louva teu nome, meu Senhor. Olha a cada um com olhos de misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Os louvores para ti. A honra e a glória são para ti desde agora e para sempre. Amém. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Glória e honra ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigada, irmãos. O Senhor os abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Para as crianças, o beijo de costume. Para vocês, um forte abraço. Muito obrigado. O Senhor os abençoe. E até logo. Obrigada. Obrigada aqui também a vocês. Obrigada, irmãos.